Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos à nossa live do iMed Group, dando início à nossa agenda do ano. Já tivemos uma live no início do ano falando sobre os nossos programas de pós-graduação e agora vamos ter a nossa programação normal. As pessoas estão entrando. Ontem nós tivemos uma visita no nosso departamento de educação ao local do nosso novo curso de ultrassom. Foi muito interessante. Vamos lá, o Alex entrou. Rô, boa noite, bem-vinda. Tazinato, bem-vindos. Bem-vinda, Márcia. Esse ano vai ser maravilhoso. Algumas semanas nós fizemos uma enquete sobre sugestões de temas. Muita gente quis que nós falássemos sobre gestão, também um pouco sobre educação, e a gente vai acabar incorporando esses assuntos à nossa programação. Vou chamar os nossos convidados que já estão entrando. Boa noite, Rô. Vou chamar a doutora Érica. Muito bem. Esperando o nosso próximo convidado, que ele tem o codinome Emergências Pediátricas, mas é o doutor Evandro. Muito bem, bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Oi, Elô. Tudo bem? Bem-vindo, Evandro. Tudo bem. Maravilha. Chegando do trampo? Chegando na correria. Na correria. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Esperando a Érica entrar. Bora. Já tem bastante gente. Você tem muitos seguidores, né, Evandro? Não, tenho só pessoas curiosas. Curiosas em saber de pediatria. Acho que não é teu caso, né, Elô? Você é mais dos velhinhos, né? Então, mas sou dos adultos, né? Na verdade, eu tive formação em clínica, mas justamente o que me emociona na emergência é a multiplicidade. Então, a gente teve também que abraçar também um pouco a pediatria. Sim. Mas na assistência acaba sendo maior parte adulto, né? Enquanto a Érica está entrando, queria que você falasse um pouquinho mais, Evandro, para as pessoas que não te conhecem. Eu sei que você tem um público muito fiel e os seus seguidores são bem engajados. Mas para as pessoas que não te conhecem, fala um pouquinho sobre a sua carreira, sobre o que você faz na medicina. Tá bom, Elô. Eu me formei em 2006. Tô ficando velhinho. Tô na casa dos 40 já. Ó o professor Ricardo, grande professor, mestre. Isso aí. E aí eu fiz... Primeiro eu trabalhei por 2 anos antes de entrar na residência, e aí eu fiz residência médica em pediatria em 2009, e depois eu já emendei na residência médica de terapia intensiva pediátrica. E aí, Elô, nesse meio tempo aí de um pouco mais de 10 anos, entre o término da minha residência, eu já passei por todos os cenários. Ó, Érica, e bem-vinda, Érica. Boa noite, pessoal. Bem-vinda, Érica. Eu tentei entrar pelo computador, não consegui. Vai ter que ser pelo celular mesmo. Sempre pelo Bora, celular. É. E aí, nesses 10 aninhos, eu já dei uma passeada por todos os setores e cenários possíveis dentro da pediatria, dentro do hospital, dentro de consultório. Eu fiz 7 anos de consultório particular, eu já fui para o ensino, eu já fiz SAMU, eu já fiz enfermaria, então, e agora, de 2 ou 3 aninhos para cá, eu comecei a ir para gestão também. Então, assim, são vários cenários que eu já passei e eu acho que esse papo vai ser bem bacana da gente ver se a gente tem essa chave, né? essa resposta, como equilibrar os pratinhos todos. Não é moleza, não. Então, e você
você falou que você fez a sua formação em terapia intensiva, mas a sua página chama Emergências Pediátricas. Olha só. Também, Eu sou um... também Será que eu sou um impostor? Será? Nossa! Impostor demais, hein? Imagina, né? Então, assim, dentro da PED, eu sinto que é um pouco diferente da clínica médica do adulto, né? A nossa formação pediátrica geral, eu sinto que a gente não sai tão preparado para emergências pediátricas como, por exemplo, o clínico sai de uma residência de clínica médica. Então, eu sentia que eu precisava de algo mais, e aí eu resolvi fazer a terapia intensiva, e aí eu me senti um pouco mais apto a tanto trabalhar em emergência quanto em terapia intensiva. Acho que por ser um cenário mais restrito, por ser... É difícil, né? Lidar com crianças, perdão, pequenininhas, com neonatal. Uhum. Nem todo mundo tem mão de intubação. E criança, talvez o volume também seja um pouco menor, até das próprias emergências, né? Então, na prática, é isso. O intensivista acaba fazendo mais emergência. E na clínica, eu acho que é mais comum ter a figura do emergencista. E isso tem mudado ultimamente, né? Hoje em dia, a gente já está tendo residência de emergências também pediátricas. E eu acho que isso vai agregar muito. Assim, a gente precisa de bons emergencistas, né? Verdade. Muito bem. Eu sou suspeita para falar da emergência. A gente gosta do paciente crítico, mas de uma maneira diferente. Érica, bem-vinda. E fala um pouquinho mais sobre você, sobre sua carreira. Conta para nós. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, Elô, a IMED. É um prazer estar com vocês e com você, Evandro. Então, de formação, eu sou médica, né? Eu fiz clínica médica e fiz UTI, então sou intensivista. E com o passar do tempo, fui me apaixonando pela gestão e, naturalmente, fui evoluindo para a carreira de gestão até virar coordenadora dentro da IMED, né? E aí, depois, só que paralelo a isso, eu já tinha algumas atividades outras, né? E, então, atualmente, eu tenho um curso de ventilação mecânica online, né? Eu estou ajudando a fundar uma startup de tecnologia em saúde. Eu tenho um projeto social, né? Então, acho que tenho algumas outras atividades aí, né? Que eu acho que muito interessante. Por isso que a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Como tentar equilibrar tudo isso, né? Será que tem jeito, né? Não sei. Exatamente. Quem tem a resposta de $1 milhão, né? Uhum. E então, Érica, você já começou a falar um pouco. Fala um pouquinho sobre como que é a vida da Érica fora da medicina. Então, assim, eu sempre fui muito inquieta com as coisas, né? E para tudo que eu olho, eu vejo uma oportunidade, né? E não fico querendo não estar no meio da oportunidade. Então, do mesmo jeito que apareceram coisas para mim na medicina, e eu fui me esforçando para tentar ser uma boa médica, uma boa coordenadora, apareceram coisas fora da medicina também. E principalmente na época da pandemia, que eu trabalhei de casa, e aí eu tive a oportunidade de cuidar de algumas UTIs por tele, tive a oportunidade de fazer o curso. Então, essa outra parte não médica foi tomando cada vez mais um tamanho maior na minha vida, que são das coisas que eu gosto de fazer, não necessariamente na medicina, porque a gente fica médico e aí fica naquilo, né? E a gente se adapta àquilo desde a residência, acha normal trabalhar 80 horas, 100 horas por semana, se dedica a fundo àquilo lá, e só que nesse meio tempo tem outras oportunidades, tem outra maneira de você poder ver a sua profissão e de conseguir conciliar com a sua vida pessoal, né? Então, eu acho que aí foram aparecendo, como eu não gosto de
eu sempre estou com um pensamento, quero fazer uma coisa diferente, eu fui me dando a oportunidade de fazer, porque normalmente a gente não se dá. A gente continua trabalhando, né? Ganhar o nosso dinheiro, pagar os boletos, naquela roda, parece um ratinho, né? No hamster correndo lá. Enquanto isso, tem um monte de outras oportunidades de aprendizado fora da medicina, ou uma língua, um esporte, um hobby, uma coisa que acaba passando batido. Principalmente, eu acho que quando a gente vira mãe e aumenta as responsabilidades, né, da casa, das rotinas, e aí que vai ficando cada vez mais difícil, né? Entendi. É por aí. Então, para as pessoas que não sabem, você é casada, você é mãe, né? Sou Tem família casada, meu filhinho conectada. tem 4 anos, né? E eu acho que aí um pouco tem a ver com a fase também, sabe, Elo? Então, por exemplo, quando eu fazia residência e trabalhava. Então, a minha vida estava dedicada àquele momento a estudar, a ser uma médica boa. Aí Uhum. depois, a sua dedicação com o tempo, a sua prioridade vai mudando, eu acho. Então, aí depois, eu tive o Léo, tem um outro olhar. Agora ele está precisando que eu fique mais em casa. Então, você precisa balancear não só trabalhar, mas também viver, né? Aquela história, né? Você vive para trabalhar ou trabalha para viver, né? Que a gente acaba esquecendo, né? Um pouco disso. Então, a intenção é você trabalhar, ter uma boa qualidade de vida e viver bem, né? Então, nesse processo, igual agora, eu tive que dar um passo para trás. Por quê? Ser coordenadora me exigia uma carga horária que eu não estava conseguindo balancear com o resto das coisas. Então, eventualmente, você pode dar um passo para trás. Ou pode, por exemplo, trabalhar como plantonista, porque todo mundo, né, se eu ficar como plantão, não é carreira, se eu ficar como plantão, eu não sou médico inteiro, sou meio médico, mas aí você abre um leque de outras oportunidades a partir do momento que você está flexível com o horário. Então, um momento que você precisa ser mais flexível, a nossa profissão é excelente. A gente pode dar plantão, pode ser diarista, pode ser coordenador, pode fazer consulta online, pode fazer consulta presencial, pode atender numa UBS, né? Então, basta você fazer a sua escolha de como você vai querer levar a sua vida, né? Acho que é por aí. E, Evandro, conta para nós o que você faz da vida além de ser médico. Admiro a página Emergências Pediátricas, porque você produz bastante conteúdo. Bastante. Isso foi, primeiro que, assim, Instagram para mim era uma coisa fora de cogitação, né? A minha esposa veio com esse negócio, com essa ideia. Ela, de formação, ela é enfermeira. Ela está aqui agora, preparando o lanchinho das crianças. Nós temos 3 filhos, né? Eu sou uma raça em extinção. Pais de 3 estão em extinção. E aí ela saiu desse cenário de trabalho, de hospital, e a gente decidiu em conjunto que ela ficaria em casa cuidando das crianças e ela foi para a internet. E eu odiava esse negócio. E aí, quando eu quis dar uma desacelerada do hospital, terminei a residência, estava naquela história de, puxa, agora eu vou dar uma descansada, porque a residência é muito pauleira, né? A gente trabalha ali pelo menos 60, 80 horas semanais e mais os plantões que você dá fora para conseguir se sustentar. E quem não é da carreira médica talvez não consiga nem entender como que fica a nossa cabeça nesse período. E aí eu falei, não, vou dar um tempo. Foi quando eu resolvi ir para consultório. E aí eu comecei a criar conteúdo de Instagram, né? Pra você perder a vergonha. E hoje virou minha paixão, na verdade. Assim como a Érica, eu também tenho um curso online de emergências pediátricas. E virou a parte da minha vida, né? Então, hoje faz parte do meu dia, assim, compartilhar um pouquinho da minha vivência, dos meus cenários, onde eu tô. E aí eu tomei um passo diferente na minha carreira. Eu fiz consultório particular por 7 anos e devo dizer que estava indo bem, mas aí eu não sei se a gente já entra um pouquinho na nossa conversa. Sim. Eu estava olhando hoje assim o porquê das coisas, né? Até compartilhei nos meus stories, só compartilhando rapidinho, de um colega médico, colega nosso. Ele é clínico
E não pude deixar de ouvi-lo, assim, né? Tava de rabo de olho ali almoçando e aí eu ouvi o comentário. E ele perdeu um filho, né? Há um mês, pouco mais de um mês e meio. Perdeu um filho de 13 anos. E aí ele tentava transparecer de que estava tudo bem, sabe? Inclusive eu topei com ele no corredor e ele chamando o paciente, tratando super bem o paciente. Mas aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, caramba, como é que tá a cabeça desse cara, né? Assim, você perdeu um filho de 13 anos. E aí, o quanto desses 13 anos ele conseguiu dedicar, aí eu já não sei, aí é com ele, é pessoal, de relacionamento com a família dele. Quanto... E aí isso me impactou muito, porque você começa a entrar em outra área. Aí, até para nossa conversa de hoje, eu estava pesquisando algumas coisas, e eu lembrei daquela conversa do Simon Sinek, que fez um TED Talks uma vez, né? É algo super conhecido no mundo corporativo, aquela coisa dos círculos, né? O Golden Circle, né? O círculo dourado do meio, que é o porquê. E aí o círculo em volta é o como e o por último é o que. E aí a maioria das pessoas se concentra no que eu faço, né? É o que a Erika estava dizendo. Eu trabalho, eu dou plantão, eu corro atrás para fazer dinheiro, para pagar meus boletos. E aí, o como a gente sabe também. Me formei em medicina, sei lá, vou dar meus plantões, vou fazer meu consultório. Mas o porquê, né? O porquê às vezes fica perdido no meio disso. E aí eu fiz um movimento um pouco inverso ao que eu imaginava para minha carreira, terminando de responder a sua pergunta, que era, caramba, eu gosto disso aqui, de transmitir conhecimento, de me conectar com pessoas e tal. No consultório, daquela forma, eu não estava, embora eu amasse fazer o consultório, mas não estava indo em direção ao porquê. Aí eu fiz um movimento inverso. Falei, caramba, fechei meu consultório, falei, vou voltar. Parecia uma loucura, vou voltar para meus plantões, vou voltar e aí fazer mais gestão e ficar mais imerso nesse cenário, mas é porque ia de encontro ao meu porquê. E aí tentar equilibrar isso no dia a dia, equilibrar os pratinhos para não trabalhar demais, para passar mais tempo com os meus filhos, ao mesmo tempo me alimentar melhor, tentar manter a atividade física. Existe resposta para isso? Eu estou esperando vocês me darem. Eu também não tenho a resposta. Mas eu imagino que não exista resposta fora dessa ideia de que se eu não faço exatamente, se eu não sei o porquê, o meu propósito, começa a não fazer sentido, né? E aí depois só rola o arrependimento. Tipo, o cara perdeu o filho dele. O quanto... Eu não sei como é a vida dele. Eu tô só falando assim, cara, eu me imaginei na situação dele. Mas que é uma oportunidade, né? É uma oportunidade de pensar nessas coisas. Caramba, se acontecesse comigo hoje, o quanto da vida inteira do meu filho, e aí que se foi, o quanto eu consegui me conectar, o quanto eu estava dentro do meu propósito, o quanto foi só trabalhar para pagar conta, o quanto foi só boleto, enfim. Então, é mais ou menos por aí. Então, e aí, igual você falou, a resposta, né? A minha resposta é para as meninas, assim, né? Que são médicas, mães, para de ser doida. Porque não tem jeito de fazer tudo. Não. Né? Você, olha para você ver, né? É uma coisa estrutural. Antigamente as mulheres ficavam em casa e aí agora começaram a trabalhar, mas ficou embutido como se a responsabilidade fosse feminina. Todas as coisas da casa, mas todas as casas do filho, mas agora você também vai trabalhar e vem aquela história de equilibrar todos os... Não existe isso, né? Não se cobre isso, porque isso não é factível. Você não vai conseguir fazer todas as coisas. Então, aí você vai priorizar isso. Cada momento uma fase. Igual agora você passou por uma fase empática, você fica pensando, né? Olha, será que eu estou dando atenção suficiente para minha família? Talvez não. E aí, a partir do seu sentimento, você escolheu o que você quer para você. Mas essa cobrança que a mulher tem que conseguir fazer tudo isso não existe. Então, o primeiro passo da libertação é você ter a consciência que você não vai conseguir fazer tudo. Número 1. Número 2, que, então eu nunca vou conseguir ter uma carreira, ser um executivo, uma CEO. Não.
Lógico que vai, você vai trabalhar, todo mundo vai. Só que a partir do momento que você vai alcançando cargos de maior responsabilidade, você tem que ter consciência que você vai precisar de uma rede de apoio para te ajudar. Então, um companheiro que seja, que esteja no, né, com você, que divida naturalmente as funções da casa, porque a função é dos dois, né? Não é ele que vai te ajudar, a função é dos dois, né? Porque fica isso meu marido me ajuda. Não, ele me ajuda, ele faz a parte dele dentro da nossa casa. Então, o preconceito está tão embutido na gente que a gente fica sempre com a sensação que tem que fazer tudo. E então, eu acho que não consegue. Então, tem que ter babá para ajudar, família perto, rede de apoio, para que você consiga delegar algumas coisas. Eu cheguei numa fase que me incomodou o tanto que eu estava delegando. Então, eu achei que nesse momento agora, que meu filho está menorzinho, que era melhor eu trabalhar um pouco menos, ganhar um pouco menos, e aí é outra coisa muito difícil para nós, né? Porque a gente se acostuma com o salário, se acostuma a falar, não, tudo bem, vou ganhar um pouco menos, mas em compensação, eu vou ficar em casa, eu vou fazer exercício, eu vou comer melhor. Então, tem que mudar o mindset para você se permitir desde mudar a carreira, como mudar o seu ambiente de vida. Porque a gente quer, você falar, eu queria tanto poder ir no cinema tal dia, mas aí você está escravo da... A gente quer, mas né, não sai da zona de conforto, né? Fica lá. Eu quero, mas aqui tá tão confortável, né? Meu salário está garantido, tá tudo bem. E aí você vai abrindo mão das coisas. Chega um momento que, né, que é esse momento que eu acho que todo mundo passa, cada um com uma idade de repensar, né? O que é igual você passou aí, né, Evandro? Passou, mudou o rumo. Eu já mudei o rumo algumas vezes, né? E talvez esse agora seja o que eu mudei mais, assim, principalmente porque agora com a startup é um mundo totalmente diferente do que a gente está acostumado como médico, as informações, o jeito de lidar, e é tudo muito novo para mim, né? Então, tem gente que me olha e fala assim, essa menina tá maluca, né? Largou um salário estável, bonitinho, um cargo bom, em troca do quê? Em troca de ser feliz, ser amada, né? Amar, ser ouvida, ser útil, mais do que eu já era, né? Alguma coisa por aí. Olha só, eu vejo hoje um movimento, principalmente de médicos mais novos, falando algumas coisas assim, medicina não é sacerdócio, quebrando um paradigma que existia muito nos meus professores, que foram pessoas que se formaram na década de 70 e 80, basicamente, alguns antes até, que o médico era totalmente abnegado das outras coisas e sempre se dedicava integralmente à medicina. É claro que a gente nunca deixa de ser médico, em momento algum, né? Então, se você está no restaurante, está ali, você nem pensa, né? Você vai, né? Você está sendo médico em qualquer outra coisa que você faça da vida. Mas eu também vejo que é esse movimento, junto com outras coisas que vêm acontecendo, outros questionamentos, outras reflexões, as pessoas demonizando os plantões. Então, um amigo meu, emergencista também, e a gente está sempre muito na área crítica, a gente da empresa, então seja na emergência, seja na UTI, falando assim, escuta, todo dia eu recebo do Instagram, no e-mail, alguma pessoa assim, pare de dar plantões, né? Qual é o problema dos plantões? Ele questionou. Qual é o problema? Não é assim, não, existem eu acho, Elo, é porque as pessoas também, isso que você falou, de você conseguir utilizar os plantões como uma maneira de você ter uma agenda, né, que possa ser, puxa, eu vou ter que vou trocar pelo plantão à noite e aí inverto e consigo resolver tal coisa de dia e que tá tudo certo. Que se viajar no carnaval, nem preocupar com a escala, olha, beleza, né? Quem dera. De carnaval. Aí eu falei, eu faço uma segunda assim, uma segunda não. Falei, nossa, não é minha segunda. E tá tranquilo.
E é isso. Ô, Elô, E mas você sabe o que que eu acho a respeito de plantão? É desse outro tema. negócio do plantão? É porque um pouco é culpa nossa. Por exemplo, você quer viajar, aí você fala assim, eu vou dar mais um plantão por semana e vou pagar a viagem. Eu vou trocar de carro. Então eu vou dar, porque por exemplo, para mim, eu gosto de dar plantão. Sou uma pessoa que gosta de dar plantão, né? Na emergência, não tem, eu gosto de dar plantão. Então, para mim, não é um sacrifício muito grande dar um plantão. Só que vai virando uma bola de neve, porque a pessoa pega um para o carro, outro para viagem, outro para não sei o quê. Na hora que vê, está endividado com aquele monte de plantão para dar, e aí o plantão se torna um fardo, porque aí você está na obrigação de fazer aquele monte de plantão. Então, na verdade, é porque você se encalacrou ali, né? Você fez uma escolha, mas a meu ver, por exemplo, agora esses dias eu recentemente quebrei o cóccix, né? Então eu fiquei afastada e agora eu estou voltando fazendo alguns plantões, porque é o que eu tolero fazer agora que eu estava machucada. É libertador também. Por quê? Você vai, eu estou, por exemplo, de coringa, não posso, não vou, e tá tudo bem. E me deu uma liberdade para fazer um monte de coisas. Então, eu acho que o plantão está endemonizado aí por conta disso. Mas, na verdade, se você, como tudo na nossa carreira, se você focar no seu objetivo, ele pode ser o seu aliado, não o seu, né? Não ser um problema, né? Assim como consultório, assim como cardigestão. É o seu mindset para aquela situação, eu acho, sempre isso. Eu sinto, assim como a Elô falou, que essa coisa do mito de que a medicina era um sacerdócio, da mesma forma, a gente criou um padrão mental de que o médico é um cara rico, né? Sei lá, na sociedade, na cabeça das pessoas tinha essa coisa de que era o médico, o engenheiro, o advogado. E aí, eu não sei, isso ficou meio arraigado nas pessoas, e aí é a coisa do manter um padrão de vida e tal. E a gente sabe que hoje em dia o nosso poder de compra, e aí eu falo de todo mundo, não só do médico, do brasileiro, ele caiu muito, né? Assim, isso para todo mundo, e eu creio que com a pandemia isso foi pior. Eu gosto muito de algumas analogias que alguns orientadores financeiros falam. Também fica com aquela frase na cabeça de que tempo é dinheiro e tal. E aí alguns tiram o foco disso e falam assim, não, cara, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Aí, ok, muito clichê, mas aí é exatamente isso que a Érica está falando. Puxa, vou trabalhar um pouquinho mais para ter um bem a mais. Aí você começa a aumentar o teu padrão, vai aumentando o teu padrão. Só que chega uma hora que coisas se tornaram tempo de trabalho, né? Até porque a gente parcela um monte de coisa. Sim. E aí você vai trabalhar, sei lá, 10 anos por um bem que você quis antecipar o teu bem e você vendeu tempo. Uhum. Só que o teu tempo é a tua vida. E aí é possível trabalhar com plantões só e se organizar? Com certeza é. Mas aí o mais difícil para a galera toda é justamente achar um equilíbrio no meio disso, né? E assim, poxa, traçar uma meta. E aí eu quero colocar um segundo parênteses, que é o seguinte, é sempre bom, também é um baita clichê, mas que é verdade, você não pode deixar os seus ovinhos numa cesta só, né? Então, é exatamente o que a Érica e a Elô estavam falando, assim, o tempo mudou, a gente mudou, e aí você tem que se adaptar. Então, é legal você sempre também ter uma mente empreendedora. Então, eu estou dando meu plantão, eu tenho uma renda estável, uma renda que paga as minhas contas, eu não trabalho demais, eu também não trabalho de menos, e eu tenho um plano B, eu tenho um plano C, eu estou na tecnologia, eu estou pensando, puxa, eu gosto de um curso de culinária porque eu posso ter uma opção B de, sei lá, eu quero ser um chefe um dia. E sabe, eu acho que tem gente que fica com essa mentalidade muito fechada. É isso, e o cara vai entrando em depressão, ele não consegue mais pagar os boletos dele. Eu recebi um comentário, até mandei para vocês inbox de uma colega, está com 10 anos de formada. Ela fala, puxa, eu estou super cansada porque eu só dou plantão noturno, só dou plantão de fim de semana
E aí, essa é a realidade que a gente vê, né? Toda escala que você vai entrar, você vai começar no noturno, você vai começar no fim de semana, e com o tempo você vai galgando posições diferentes, mas a real é que talvez você não precise só depender disso, você pode viver assim, com prazer. Poxa, eu gosto de emergência, eu gosto de dar o meu plantão, eu gosto de trabalhar, e tenho investimentos, eu tenho um curso, sabe, tipo, abrir a cabeça e Você pode equilibrar isso de ganhar uma dinheiro forma... de outra maneira, né? Você Exato. consegue ganhar dinheiro de outras É a maneiras. história do work smart e not hard, né? Você não precisa trabalhar duro sempre. Talvez você possa trabalhar de uma forma mais inteligente, e não deixar de dar os seus plantões, conseguir organizar isso dentro de uma estrutura que funcione para você, né? Mas não é Precisa de fácil, um é um desafio. planejamento, né? Precisa de um planejamento. Eu, quando estava recebendo os meninos, porque a EMED tem o programa de gestão, né? Que algumas faculdades rodam com a gente, né? Eu recebi os estagiários de gestão. Então, quando eu estava para formar, eu tive um professor que me fez esse favor e eu faço questão de fazer, tipo, um coach, um mini coach com eles os dias que eles estavam comigo. Que é isso. Se planeje, né? Se planeje como você quer viver, como que você quer ganhar, como que você pretende ter sua vida. Porque se você planeja no início, do zero, você não fica lá depois da residência daquele jeito lá e continua naquela roda do ratinho, e aí ganha o primeiro salário, é muito dinheiro, porque aí você já se deu a oportunidade no início de fazer outras coisas ou até empreender dentro ou fora da medicina e de ter uma opção de ganho. Foi a época que o médico ganhava muito bem. Hoje ganha bem? Lógico que ganha. Mas se a gente olhar, você viu a pesquisa que saiu essa semana, se a gente olhar a carga horária que a gente trabalha, a carga horária é quase o dobro, a média de todo mundo. Ganha bem? Ganha, mas trabalha o dobro. Então, que cabeça que é essa que aceita trabalhar o dobro? Então, ser mais esperto, trabalhar menos e ganhar mais. Eu tinha esse pensamento, e aí também foi uma das coisas que me fez estudar, que me fez fazer gestão, que era ter a oportunidade de, conforme eu fosse melhorando, estudando, a minha hora ia passar a valer mais. Então, eu ia conseguir trabalhar menos e ganhar mais. Então, era esse o meu pensamento dentro da carreira médica. Só que isso tem um teto, né? Você, querendo ou não, vende as suas horas. Isso tem um teto de ganho. Você vai ganhar tanto e ponto. Eu, que sou plantonista, né, diarista, coordenadora, eu vendo horas, eu tenho um teto. Só que tem um monte de negócio que não tem teto. Tem um monte de negócio que você pode fazer, que você pode empreender e que aí o ganho, o céu é o limite. Sim. Né? E que consome, inclusive, menos tempo, menos energia, né? Eu falo que depois que a gente passa por alguns cargos mais difíceis, essas outras coisas que eu estou fazendo agora são fáceis, né? Porque eu já estava acostumada com tanto trabalho, tanto... Quando tinha pouco problema, tinha uns 30 por dia. Quando tinha pouco, e estava tudo bem. Tá bom, tudo bem. Né? Então, a gente vai se acostumando, né? Vai se acostumando. Eu acho que tem muito disso que vocês comentaram, que a gente monetiza o que a gente quer em plantões. E esquece justamente o que você falou, que tem um teto, que tem um limite. Então, quando você é residente, tem 60 horas por semana, você fala, nossa, quero logo terminar a residência para ter uma vida mais tranquila. E aí você termina a residência e faz 80, 90 horas. Né? Uma coisa daí você fica, ai meu Deus, o dinheiro, e aí vai, né? Exato. Estava fazendo sem ganhar, agora eu vou fazer ganhando, eu vou fazer feliz. Uma vez eu estava conversando com um colega sobre seguro de vida, seguro profissional, falando, eu acabei de fazer, é legal, é importante você se preocupar com isso, seguro sobre lucro cessante. Ele, quanto custa? Peraí, deixa eu ver quantos plantões eu preciso fazer a mais por mês para pagar, né? Então, é isso, quantos plantões por mês paga a mensalidade, a prestação do carro, a prestação da casa. E aí, eu acho que a gente chega num ponto de entender que a questão de você conciliar a carreira com o restante da vida é muito mais uma questão de organização do que uma questão de tempo. De planejamento, eu acho, né? Planejamento.
de foco, de ajustar a sua vida àquilo que você pode, as suas escolhas. E aí eu quero tocar num outro ponto. Eu vi, acho que ontem, o Evandro postando uma foto assim, tô no cartório resolvendo as coisas. E assim, você pedir para um médico ir no cartório e entregar documento não sei aonde, nunca ninguém pode, porque está sempre lotado. Mas aí eu quero causar mais polêmica. O quanto vocês acham que isso é... A gente adora o que faz. Todo mundo que trabalha na área crítica adora o que faz. A gente se compromete com o trabalho, né? Então, você falou que você vai fazer o plantão, você é muito comprometido com isso. Não, Elo, é porque o cartão... A vida que leva não é uma fuga de assim, puxa, eu não vou resolver esses problemas pessoais, não vou resolver... Assim, o cartório é muito chato, Elo. Aí, entre o pouco tempo que você tem, você vai no cartório. O cartório é muito... O pouco tempo que você tem, você vai no cartório. Você não quer ir, você quer tomar um café com as amigas, mas não quer ir no cartório. É porque, querendo ou não, na nossa vida, tem várias coisas muito chatas, né? Vida de adulto, tu concorda? E tem algumas que a gente quer escapar, né? Mas não tem escapatória, né? Agora ainda tá mais fácil, tem assinatura digital, né? Tem toda... compras online, né? Você faz o supermercado do celular, tem várias coisas que ajudam. Mas eu acho que tem um pouco disso, de gostar do plantão, mas não é, né, Lu? Você troca o plantão pela noite e vai lá no cartório, entendeu? Porque é chato mesmo, eu acho. A Elo me deixou reflexivo aqui. Às vezes é fuga mesmo, né? Às vezes trabalhar demais é fuga. Fuga dos relacionamentos, da vida real. Eu tinha um amigo meu que falava isso do pai dele, assim, né? O pai dele era médico, trabalhava 36 horas por dia e não viu, assim, não se conectou com os filhos, eles cresceram e tal. E aí o pai se aposentou, não conseguiu ficar aposentado. E ele falou, cara, eu não conheço meu pai, eu não consigo trocar uma ideia com o velho, né? Ele só trabalha, só quer... Era uma fuga, na verdade. Assim, ele não tinha vontade de ir para casa. E aí, até que ponto isso é qualidade de vida, né? Até que ponto... Porque não era pelo dinheiro, assim. De fato, conseguiu construir um patrimônio, tinha uma fazenda, mas não... E aí, quando ele chegou no seu 60 lá, ele infartou e morreu. Foi isso, assim. Essa foi a vida dele. E até que ponto, sabe? É isso. Até que ponto a gente deve trabalhar... É isso, a gente trabalha pelo amor... Mas, assim, as nossas responsabilidades, nossos relacionamentos, isso faz parte do balanço da vida, né? Você tem que tentar... Caramba, será que eu tô fugindo demais? Eu preciso organizar. Não é super comum, igual um casal que tem filho. A gente vê aí nossos amigos. Os meninos vão dar plantão para conseguir dormir, tipo, para fugir da mãe do bebê, né? Mas isso é muito verdade. Né? Vai dar plantão para fugir. Sabe a frase que eu mais escuto da minha esposa aqui em casa? Ela tá aqui, ela não me deixa mentir. Ela fala assim, deixa eu dar um plantão hoje pra você ficar com as crianças. Estou na live, não sei se ele ainda está conectado, mas que quando nasceu a filha, nossa, ele dava plantão toda noite. Ele falava assim, gente, eu não consigo descansar, eu não consigo lidar com a criança chorando, deixa eu dar um plantão que é melhor, que aí eu ganho dinheiro para pagar a babá. Agora eu vou apertar um pouquinho mais essa questão. Será que a gente tem uma formação que é muito demorada? Então, a gente sai da faculdade com... Se você entrou com 18 anos, se você sai com 24, os seus amigos com 21 estavam trabalhando, né, já construindo a carreira, e a gente com 24 é bobão, que, né... Dependendo do pai e da mãe, assim. Amigos já com a vida. E aí a gente já entra nessa carreira fazendo residência de dar muito plantão. O quanto será que isso não é, às vezes, uma falta de maturidade em lidar com os problemas da vida adulta, de bem-vindo, agora o BO é se resolver, e você acaba trocando isso por, nossa, eu tenho uma vida muito ocupada, eu não consigo resolver, eu não posso resolver isso. Joguei a bomba. Tá ficando complicado, esse papo tá ficando difícil. Eu acho que a maturidade vem com o tempo, né?
É por isso que eu estava falando que eu fazia um coach com os meninos. Por quê? Ela não vai vir no início. E só que é no início que você tem que tomar as decisões corretas. E conforme as coisas vão apertando, você vai fugindo. Em algumas situações, acredito que sim, né? Para mim, por exemplo, é muito mais confortável dar um plantão do que várias situações, né? Tipo, eu vou para lá, vou feliz, vou passar um acesso, vou feliz, vou cuidar das famílias, dos doentes. Isso é uma zona de conforto para mim, é uma coisa que afaga meu coração. Que é melhor do que fazer compra, que é melhor do que pagar boleto, que é melhor que ir no cartório, né? Então tem um pouco disso sim, eu acho, né? Mas aí você tem que pensar na sua igual, olha, perguntou, e a qualidade de vida? O que que é qualidade de vida, né? Então, O Iso acabou de perguntar, eu estou começando a voltar para trás, porque eu... o que que é qualidade de vida? Eu nem teve uma fase que eu não pensava nisso, não tinha tempo. Então, por exemplo, era a casa, o marido, o filho, o trabalho e, por último, a Érica. Então, a Érica, como você ficou por último, não dá tempo. Às vezes, com o bebê bem pequenininho, para conseguir tomar um banho é uma luta, porque nem banho você consegue tomar que o bebê chora. Então, você fica excluído, então sua qualidade de vida é zero, né? E aí, foi uma das coisas que a terapia me ajudou bastante, que é isso, que para tudo dar certo, começa com você bem. Para tudo dar certo, começa com você bem. E você bem, você não pode se sacrificar, nem no plantão, nem no trabalho, nem no relacionamento em casa, nem com a relação com o filho, com ninguém. Você não pode se sacrificar com ninguém. Então, conseguir separar um tempo para você, vou no salão fazer unha, eu vou fazer minha meditação, eu vou na academia, eu vou sair, vou comer uma coisa que eu gosto. Gosto muito de comer, então isso sempre me afaga o coração também. Então, vou fazer uma coisa que eu... Hã? E na academia, tá indo? Não, só de vez em quando. É uma luta que eu não gosto muito, né? Mas eu tenho que ir. Mas eu já consegui melhorar. Então, por exemplo, uma das coisas que eu mudei e que fez muita diferença foi tomar café da manhã com o Léo. E com o Alex, que é meu marido e meu filho. Fez toda a diferença na nossa vida, dos três. E é uma coisa simples, que é tomar café da manhã. Que mudou. E aí, para mim, é qualidade de vida. Ter um tempo com eles, ter um tempo produtivo, porque eu chegava muito cansada, né? Não conseguia nem curtir eles. Então, eu acho que passa um pouco por aí também, sabe? Aí você olhar para você, porque a partir do momento que você olha para você e você vai naquilo que você gosta, automaticamente você passa a ter qualidade de vida, porque você se priorizou. E aí, na hora que conforme você vai melhorando, eu ainda estou num processo longo ainda pela frente, dessa parte de melhoria pessoal mesmo, e melhorando como pessoa, isso vai refletindo no trabalho, vai refletindo em casa, vai refletindo, né? Eu ainda erro muito a mão, porque como eu sou muito, tipo, agitada, eu sempre estou fazendo muita coisa muito rápida, acaba incomodando um pouco, né? Os que estão ao meu redor. 20 coisas ao mesmo tempo, né? Que não é uma coisa legal. A produtividade está em você conseguir focar em uma coisa e fazer uma coisa de cada vez. Parar de ser doida, né? Não é fazer 20 coisas ao mesmo tempo. É uma coisa de cada vez. Bem feitinha e pronto, né? Exato. Não, isso que você falou, Elo, de a nossa formação ser muito longa, é uma formação muito específica, né? Meu pai, por exemplo, ele era um cara muito de exatas, né? Contador, e ele era bem certinho, e eu nunca fui esse cara, né? Nunca. Hoje eu tenho 40 e eu falo, putz, cadê meu pai, né? Para resolver minhas contas, né? Porque é isso que você falou, é uma área muito específica, a gente fica muito tempo e talvez a gente não tenha se dedicado em algumas outras áreas. Você não aprende na faculdade de medicina a fazer um imposto de renda, ou talvez nem na escola, né? Você não aprende no consultório? Exato, gestão, você não aprende gestão, né? E aí chega uma fase da vida que você fala, nossa, a vida de adulto ficou chata, porque
tudo tem que ser organizado, mas não tem como fugir. Às vezes eu vejo isso um pouco, assim, e falando de mim, né? A gente que está nessa geração aí dos 200, mas tem uma molecada mais nova também que tem essa pegada de não gosto, não faço, né? Fica pulando de galho em galho. E quando os nossos pais, uma geração para cima ou duas, era o contrário, assim, talvez o outro extremo, aqueles caras que pegavam o emprego e até o fim super organizados. E talvez a gente precise encontrar um equilíbrio entre essas gerações, né? Não, tem coisas que são chatas mesmo, mas é preciso organizar, é preciso você sentar, fazer a tua planilha, fazer a tua organização de vida. O meu pai, por exemplo, ele já sabe até quando ele vai parar de dirigir, ele já botou isso na data, no calendário, vou parar de dirigir com tal idade e tal. E ele paga o IPTU do ano que vem, assim. Então, eu nunca consegui chegar nesse nível de organização, mas é preciso ter um mínimo, porque senão você não chega no equilíbrio. E aí Só concluindo assim, respondendo talvez a pergunta do Dr. Isola que colocou aí, o que é qualidade de vida, né? Talvez seja você estar confortável com o teu planejamento, pelo um mínimo que seja, não precisa também ser tão nos mínimos detalhes assim, mas um mínimo de planejamento e viver o presente, né? Porque é aquela história que quem vive no passado, era isso, vive em depressão. E quem só pensa no futuro e nunca tá bom e nunca tá satisfeito, vive em ansiedade, em burnout, né? Chega uma hora que a tua expectativa tá muito alta para aquilo que você está vivendo hoje. Caramba, não é isso que eu planejei para minha vida, eu merecia muito mais do que isso. Calma, cara, é um dia de cada vez, você está construindo a tua carreira, é um degrauzinho de cada vez. E aí cria essa ansiedade que não vai embora, né? E aí eu acho que isso não é qualidade de vida. Você viver nesse estado constante de ansiedade e viver em burnout, não dá. Então a gente tem que tentar atingir um mínimo de organização e satisfação do presente, da nossa vida hoje. O Evandro, aí você falou, vou ligar uma coisa que ele falou, e eu acho que tem muito a ver com a nossa formação, né? Então, a nossa formação não nos prepara para esse planejamento. A gente não ganha dinheiro, não sabe aplicar. Tem gente, a maioria, que não sabe quanto que ganha, quanto que gasta, não tem nada de educação financeira, não tem. E como a gente gosta muito de medicina e fica bitolado naquilo, só estuda aquilo, só quer saber daquilo, enquanto para você ter uma qualidade de vida legal, você tem que saber de alimentação saudável, tem que saber de finanças, tem que saber de gestão de tempo, tem que saber disso. E como a gente não é preparado para isso, é só preparado para ir lá cuidar do doente, e aí não é cuidar do paciente, né? Cuidar do doente, das pessoas doentes, nem para prevenção a gente é treinado, a gente só é treinado para tratar a doença, né? E aí, como a gente não é treinado para nada disso, a gente vai se encalacrando numa situação que você só vai perdendo qualidade de vida, porque você não tem as ferramentas para melhorar. Então, agora eu estou estudando mercado financeiro, por exemplo. O dinheiro trabalhar para mim, mas precisou eu ter mais de 40 para fazer isso? Não tem, entendeu? Tá errado, era um conhecimento que eu já tinha já era para estar estudando isso há muito tempo, mas a gente fica, eu, por exemplo, quero ler os artigos da UTI, quero não sei o quê, quero estudar a gestão, enquanto as ferramentas que a gente precisa para a nossa vida ficar com uma qualidade melhor são outras, que não estão na faculdade, né? Tá, bom ponto, bom ponto. Deixa eu ler alguns comentários aqui, que aquele do Isola pegou bem o momento. NF Pimenta, eu nos meus últimos meses de PS estava esgotado, estafado, sem conseguir cuidar da saúde. Teve um residente que estava assim para mim: nossa, faltam só 3 dias para terminar o estágio de sala vermelha. Eu falei: ai, querido, o meu dura 24 anos. Né? O meu vai durar a vida toda, né? Eu vou sempre estar aqui na emergência, né? Aqui, Elba Leal. Nossa, parece com você, né? Até para a saúde mental do profissional necessita mais adequada. Concordo? Que é isso? A Elba é minha irmã, né? A Elba Leal é minha irmã, ela é psicóloga, né?
E Certo. agora é o assunto do momento, né, desse ano, a saúde mental, porque depois desse Covid que a gente passou, não teve quem ficou normal, né? Não, Todo mundo, né? cruel. Não, inclusive vai ser tema de uma das nossas lives, que é medicina do estilo de vida. Vocês já ouviram falar? É top. Outras em medicina do estilo de vida. Ou seja, isso é tão importante, quer dizer, que é mais do que a medicina preventiva, é uma outra maneira de olhar a situação e E caminha investir. junto com a medicina integrativa, né, Lu? Exato, exato. É uma outra maneira de você olhar o que você pode fazer pela sua saúde. E sua irmã continua, Elba continua. Profissionais trabalhando 80 horas semanais no ambiente estressante e o indivíduo. Como vocês estavam com a carga horária tão ampliada? Época da pandemia, porque não tem tu, vai tu mesmo, né? E passava de 80 fácil, com muita tranquilidade. Nossa, eu cheguei a trabalhar 100 horas por semana. Olha para você ver que coisa grávida, como eu estava me sentindo bem, eu fiquei trabalhando 36 por 12. Trabalhava 36, dormia. Trabalhava 36, dormia. Falei, não, depois eu vou ficar de folga com o bebê. Gente, tá certo. Naquele momento coube, mas eu olho agora para trás e falo assim, gente, né? A gente brincava que o Léo ia nascer entubando, assim, porque eu só ficava no hospital, né? Porque o menino vai nascer atendendo, né? Ai, mas não tem muita... Você tá linda, Érica, você é incrível, maravilhosa gente, mesmo. muito obrigada. Vou mandar coraçãozinho para vocês. Deixa eu ver se entrou mais alguma outra pergunta. Acho que não. Acho que foi isso. Vocês têm hobbies? Então, até isso é difícil balancear, né? Aí você tem que, de fato, fazer algumas escolhas na sua vida. Por exemplo, eu era fissurado na adolescência por música. Eu estudei muito tempo de música e tal. Mas chegou uma hora que, assim, eu precisei começar a priorizar até os hobbies, porque senão você não dá conta, de fato, né? Então, assim, no fim das contas, eu falava, ou eu toco meu instrumento nesse momento, ou eu vou treinar, E aí eu comecei a cortar alguns deles. Então, hoje em dia, o meu hobby predileto é aquilo que me desestressa, que é o meu treino, né? Minha corrida, enfim. E aí a gente... Oi. Você é crossfiteiro. Então, essa coisa faz pouco tempo, Elô, que eu já tentei várias vezes. E aí é até legal compartilhar essa história. Minha esposa, por exemplo, sempre foi sedentária, né? Nunca gostou de exercício. Tipo eu odeio. Já fui atleta, mas hoje eu odeio. Aí a gente falava, putz, a gente precisa criar um jeito disso se tornar parte da nossa rotina, né? E aí a gente, e para se estimular, a gente começou a treinar junto, aqui pertinho de casa, num lugar que é super legal, é um box de CrossFit, que é 30 minutos o treino. E eu nunca tinha visto isso. A maioria dos lugares é 1 hora. Ai, adoro. Falei, vamos lá. 30 minutos. Aí a gente começou a treinar juntos. Pois a mulher viciou, ela está muito mais viciada do que eu. E no fim das contas, o que prendeu a gente nesse lugar? Já vai fazer quase 6 meses que a gente está lá e a gente vai direto, assim, encaixa no meio da rotina, então a gente vai junto. Um estimula o outro, mas o mais legal, a gente criou uma comunidade, um senso de comunidade, né? Então a gente fez muitos amigos lá. E aí talvez isso puxe uma outra história para essa nossa conversa, que para você manter bons hábitos, para você ter bons hábitos mentais e tal, você tem que estar inserido numa comunidade e de troca, de, sei lá, de alguma coisa que você goste de fazer, que seja um hobby, que seja o que for. Porque na nossa vida, falando de novo de trabalho, na nossa cabeça, relacionamento é só aquilo do trabalho, né? Então, se você trabalha 100 horas por semana, o teu relacionamento com as pessoas é aquilo, é passar um caso clínico, entendeu? E aí dá essa falsa sensação de que eu estou me relacionando com pessoas. E não é isso, né? Talvez você precise de outro ambiente, outro contexto, né? Então, para compartilhar essa parte. A gente criou um hobby juntos e isso foi legal, porque também ajudou a gente até como casal, né? Até como família. Acho que foi bacana. E digo mais, a gente acaba tendo amigos médicos, não é? E é como
você sai para almoçar, para jantar, você encontra um colega seu num grupinho de outros médicos. Ou você está num restaurante, ouve a conversa da mesa lá e fala assim, tudo médico, né? E eu sou um pouco chata, né? Então, tipo, a conversa, as coisas, quando a gente começa a falar de medicina e tem pessoas de outra área, a gente se torna chato, a gente não percebe, mas a gente fica chato, tá? E aí eu tenho o privilégio de ser casada com o Alex, que é músico, e aí é um universo diferente, né? Então, ir assistir os shows, eventualmente viajar com a banda. Aí eu gosto muito de, agora que tá verão, ter um tempo de descer para a piscina. Se eu puder escolher o que você quer fazer, eu quero ficar nadando, quero ficar na água. Essas coisas assim. E eu gosto muito de montar quebra-cabeça, mas aí é um hobby que, por exemplo, hoje eu quase não consigo, porque deixar um quebra-cabeça montado em algum lugar da casa é igual ser desmontado, né? Então, no máximo aqueles cubo mágico, essas coisas. Então, aí talvez o que eu mais gosto para relaxar é isso. Eu também, Elô, outra coisa que as pessoas não sabem, eu adoro joguinhos. Adoro. Gostava de ver, eu tive Atari, Nintendo, fui tendo todos, né? Eu gosto muito de. Aí agora, hoje, na facilidade do celular, né? E aí isso passa a ser um problema, porque se deixar, eu perco a hora, assim, jogando coisa no celular. Uhum. Esse foi um hobby que eu tive que excluir da minha vida, porque virou um vício, de fato. Até na residência eu jogava muito videogame. E aí eu chegava de plantão, 36 horas de plantão, e ia jogar videogame. Quase acabou o casamento, né? Nós casamos no finalzinho da residência. Já quase acabou logo de cara, né? E aí esse foi um dos hobbies que eu tive que abrir mão. Falei, não vai ter jeito, eu vou ter que criar outros hobbies. Mas eu adoro jogar também, enfim. E aí, será que não é fuga também, hein? Agora eu tô viciada nas coisas de inteligência artificial, né? Montar imagem pelo robô, mandar mensagem pro ChatGPT. Agora eu tô viciada nessas coisas aí, porque eu tô achando muito divertido. Como que um robô pode fazer umas coisas tão legais assim? Tô adorando. Tô ficando boa de mandar pergunta pro robô. Olha o desafio. Eu vi uma professora falando, se as tarefas que eu dou para os meus alunos, eles conseguem no ChatGPT e no Google, talvez eu deva repensar que tarefas que eu dou para eles. É exatamente isso. Se ela dessa mesma... Tem que se adaptar a essas facilidades, né? A nova era. Eu estou tentando. Para mim é muito difícil com 42 anos, porque é muita informação, é muita coisa de tecnologia que nós vamos ser atropelados, né? Então não tem. A realidade está aí, né? Eu estou achando divertidíssimo. Então, semana passada eu aprendi a mexer no Midjourney. Nossa, virou hobby, né? Fazer imagens com inteligência artificial. Maravilha. Muito bem. Estamos já quase em 1 hora de live, que passou voando. E eu escolhi vocês dois especialmente porque eu queria um homem e uma mulher, porque são visões diferentes, vidas fora da medicina diferentes, né? Queiram ou não, a obrigação de uma mãe sempre é um pouco mais comprometida, né? A criança sempre fica muito mais ligada à mãe, principalmente quando é menor, mas que também não pode desmerecer que os homens também têm uma vida corrida. E eu queria que vocês deixassem para as pessoas, porque para mim vocês são exemplos, né, de como você pode fazer tudo que você gosta e ter uma carreira e dar plantão, né, e ser um bom médico. Quais os desafios e quais as dicas que vocês podem deixar para essas pessoas que mandaram mensagem para a gente falando, tô cansado, tô estressado, não consigo cuidar da minha saúde, não consigo fazer nada, ou quero abandonar a medicina, né? Quero demonizar os plantões. Que mensagens que vocês deixam para essas pessoas? Vai, Wanda, você pode começar. Então, eu acho, Elô, que a primeira coisa, eu estava até pensando isso, eu conversei isso hoje, é coragem. Por quê? Porque sair da zona de conforto é muito ruim. E às vezes você está numa situação ruim, bem ruim.
Mas sair daquela situação ruim te demanda algum esforço. E você tem medo, você, né, vai precisar de empenho maior do que você já está se dedicando, né? Então, acho que a primeira coisa é coragem. A segunda é o olhar para si. Então, o que que você quer? Ah, eu quero tal coisa, então vai atrás do que você quer. Você não precisa ser escravo de regra, você não precisa ser escravo de valores ultrapassados, você não precisa ser escravo nada disso. Então, se você olhar para você, fazer seu planejamento e tiver coragem, não tem erro. Tem outra coisa que eu sempre falo: trabalhou, dá certo, não tem erro. Trabalhou, você vai colher o fruto. Então, e a gente está acostumado a trabalhar. Então, não tem erro. Aí você tem que estar aberto a trabalhar diferente, fazer diferente, né? E não tem, eu tô numa fase assim que eu tô meio de lua de mel, né? Mas isso, assim, para eu estar aqui conversando assim tranquila hoje, um monte de coisa deu errado, tudo deu errado. Ah, então eu vou fazer diferente. Aí dá errado de novo, vou fazer diferente. E aí uma hora vai ficar tudo bem, né? Sempre nessa. Aí como eu sou otimista, para mim é mais fácil, porque eu sempre acho que vai ficar tudo bem. Então eu vou lá, dou uma cacetada, caio, arrumo o cabelinho e vou de novo. E vou. Porque uma hora vai dar certo, né? Então acho que é por aí, né? Olhe para vocês, coragem que dá certo. Maravilha. Evandro. Eu voltaria lá no começo da nossa conversa. Eu acho que, assim, se você está em crise e a gente está em... aliás, você mandou uma coisa em inbox que eu achei bacana, Elo, a história do seja mais empático quando você estiver no fundo do poço, né, com você mesmo, né? Assim, tem vários momentos da nossa carreira e da nossa vida pessoal que você vai chegar numa região mais baixa para depois crescer, né? Você vai ser lapidado ali para depois crescer. E aí, o que eu percebi em mim? Eu fazia mudanças muito rápidas, e aí entrava em crise e desistia. Várias vezes, várias vezes. E aí, eu acho que se a gente está em crise, você tem que parar um pouquinho, tem que respirar, nem que seja uma semana sabática. É igual o relacionamento, né? Igual o casamento, você tem que dar né? Respira, calma. É verdade. A poeira baixa, e aí você lembra do porquê que você faz o que você faz, do motivo real. Aí você se planeja, eu quero chegar lá, naquele lugar, e aí a gente tem que lembrar, isso aconteceu recentemente comigo, quando eu falei, eu quero começar a trabalhar com o ensino. Eu apanhei pra caramba, assim. Eu tô há pelo menos 4 anos já fazendo isso. E aí, nesses 4 anos, deu muito errado. Mas deu muito errado, assim. Foi pelo menos, assim, umas 10 vezes em que eu fiz tentativas frustradas. Uma atrás da outra. Eu tentava assim, eu tentava assado, eu tentei parceria com uma pessoa, deu errado. E aí, o que eu aprendi nesses 4 anos que começou a dar muito certo para mim, aí eu tirei isso para minha vida, que é constância, persistência. É tão óbvio, parece tão idiota, mas é muito real. Então, assim, caramba, eu apanhei, eu errei aqui, mas eu ainda quero chegar lá. Eu vou continuar. Aí você levanta no dia, é isso que a Erika está falando, você levanta e continua, porque você está acreditando no que você está fazendo, você sabe o porquê que você está fazendo. Isso. Se você não sabe o porquê e onde você quer chegar, você não vai chegar, né? E aí você se sente melhor com você mesmo. Aí não tem a ver com horas trabalhadas. Você se sente bem, assim, caramba, tem hora que você quer acordar mais cedo para você fazer o trampo, porque aquilo te traz prazer, porque, enfim. E tem dias que vão ser ruins e é isso, né? Tá tudo certo, você levanta e continua. É isso aí. Ai, adorei, gente. Eu tô nessa vida agora de planejar minhas coisas, doutora Érica Leal. Tô nessa parte aí. Um sociólogo que fala muito sobre relacionamentos, reflexões sobre a vida, estoicismo, e alguém perguntou para ele como ter uma vida melhor. E ele respondeu, muito interessante, porque caso com o que você fala, Erika, ele falou assim, primeiro, como você vai viver uma vida melhor? Primeiro, vivendo. E para isso precisa ter coragem. Segundo, fazer melhor, né? Saber fazer. Então, o que você quer fazer, saber
como que faz, o que você quiser fazer da sua vida, as áreas que você quiser se desenvolver, você procurar saber como que você faz aquilo. Aprender, E, né? melhor, que seriam as referências que você vai buscar. Quem são os seus mentores, quem são os seus gurus, quem são as pessoas que você vai se espelhar e você vai buscar nelas algo que você tem para acrescentar naquilo que faz sentido para você, que às vezes não faz sentido para o outro, né? E a vida é assim, a vida é Tem cheia muito de, disso. né? Eu nunca passei 6 meses trabalhando no mesmo horário, né? Então sempre vai modificando, você ajusta um horário aqui, modifica lá, precisa fazer aquilo outro, faço plantão no dia que não é meu para ajudar na escala, porque acho que precisa ajudar mesmo, e se eu não estou fazendo tudo bem também, tá? E é isso. Recados finais? Beijo. Para mim foi um prazer. Eu estou me sentindo privilegiado de ter sido convidado e aprendi pra caramba hoje. Foi muito bom. Estou à Foi legal disposição para outros papos. Já vamos alinhar nos outros papos. Também fiquei muito satisfeita, muito alegre de participar. Muito obrigada, viu, Ela, pelo convite. Né? Sabe que eu sou sua fã. O Evandro já até me ajudou, gente, na escala. Ele é um anjo. Ele é um anjo. Me ajudou lá em Itaperi. Um anjo! Então, eu queria agradecer a todo mundo que entrou, que interagiu, né? Que mandou sua pergunta. Isso é muito importante, né? Porque é para isso que a gente está aqui, né? Para conversar e, de alguma maneira, que isso dê um insight a alguém, que melhore a vida de alguém, né? Eu acho que é por aí. Queridos, Né? Se a gente puder ajudar, estamos sempre. Vocês terem aceitado vir bater esse papo, disponibilizado o tempo de vocês num horário que é tão precioso. Para quem está nos assistindo, essa live vai ficar salva no feed da IMED. A nossa próxima live é no dia 1º de março. Vamos falar sobre learnability. Já ouviram falar esse termo? Né? Então, a sua capacidade, como você desenvolve a habilidade de sempre aprender, que é isso que vai favorecer seu desenvolvimento. E nessa live a gente vai falar sobre as novidades do último Congresso de Simulação Realística do IMSH, o que isso pode mudar na nossa vida. Muito obrigada até agora. A quem entrou agora, assista a live inteira que vai ficar no feed em poucos segundos e uma boa noite a todos. Muito obrigada. Tchau. Boa noite, Beijo gente. para todos. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.